transtorno do estresse pós-traumático. Ele pode ser definido como um distúrbio de ansiedade, caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais. Esse quadro ele ocorre devido à pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas, que representaram perigo à sua vida ou à vida de terceiros. Quando ele se recorda desse fato, ele revive o episódio como se estivesse correndo naquele momento, com a mesma intensidade, com uma sensação de dor e sofrimento vivido na primeira vez. Essa recordação é conhecida como revivência. Cuidados de enfermagem com o paciente com transtornos de ansiedade. A enfermagem ela pode gerar um ambiente seguro ao paciente, reduzindo estímulos ambientais, eliminando os precursores de ansiedade, demonstrar disponibilidade, sem favorecer comportamento de dependência, demonstrar uma atitude de escuta, procurando ouvir as preocupações do paciente, aquilo que ele tem a dizer. Proporcionar uma segurança otimista, mas sempre realista. Em alguns casos, após análise, o psiquiatra ele pode prescrever o medicamento Rivotril, que ele vai agir estimulando justamente os mecanismos que equilibram esse estado de tensão, inibindo o que está funcionando demais. Aí o paciente ele passa a responder menos aos estímulos externos, ficando mais tranquilo. O transtorno obsessivo compulsivo, conhecido popularmente pela sigla TOC, é um distúrbio psiquiátrico de ansiedade, caracterizado por pensamentos obsessivos e causando também comportamentos compulsivos e repetitivos. Os cuidados de enfermagem são encorajar a expressão verbal de sentimentos, percepções e medo, atentar-se ao tom, ritmo e volume de voz, mensagens verbais e não verbais, mantendo a compreensão, interação, demonstrando empatia. Comunicação, falar calmo e pausadamente, adquirindo a postura de serenidade e proximidade, respeitar os momentos de silêncio e manter contato visual com o paciente. O cloridrato de fluoxetina é um antidepressivo. Sua ação aumenta os níveis de serotonina no cérebro, resultando em melhoras dos sintomas de depressão, ansiedade, de bulimia nervosa e transtorno obsessivo compulsivo. No tratamento medicamentoso, utiliza a sertralina. É um antidepressivo que se dá a reabsorção de um neurotransmissor da serotonina. Também é utilizado nas fobias, toque, ansiedade e TPM. Não causa dependência. Desta forma, tem poucos efeitos colaterais em sua ação. Leva algumas semanas para aumentar os níveis da serotonina e da dopamina, causando melhora de motivação, felicidade e prazer. Existe também o tratamento para doenças mentais com ervas medicinais, como o chá de alecrim, que é o antialérgico e um calmante, o chá de capim-santo, que alivia dores de cabeça e ansiedade, o chá de cidrão, que alivia doenças nervosas, o chá de impérico, que alivia a agitação e a depressão leve. Também o chá de melissa, que é um calmante leve, e o suco ou o chá de maracujá, que é um tranquilizante. Quando um paciente apresenta uma crise, a primeira medida a ser tomada é a proteção, tanto individual como coletiva. Deve acalmá-lo e conversar calmamente.
O transtorno de ansiedade generalizado é caracterizado pelo medo excessivo, preocupações, sentimentos de pânico exagerados e irracionais diante de várias situações, onde ocorre uma grande descarga de ansiedade neste indivíduo em uma situação mínima. Ou seja, uma situação que pode ser normal para mim, onde eu não vou ter preocupações excessivas, medo de qualquer hora pode ocorrer um desastre, para a pessoa que tem um transtorno de ansiedade generalizado, essa situação pode ser provocadora dessa grande descarga de ansiedade. Elas estão constantemente tensas e dão a impressão de que qualquer situação é ou pode ser provocadora de ansiedade. Estão sempre muito preocupadas com o julgamento de outras pessoas em relação aos seus desempenhos, onde necessitam em que as pessoas renovem suas confianças e que as tranquilizem diante de suas observações. Um dos medicamentos utilizados para o transtorno de ansiedade generalizado é o fluoxetina. Os sinais e sintomas de transtorno de ansiedade generalizada incluem a hipervigilância, inquietação, irritabilidade, fadiga, tontura, sudorese, insônia, falta de concentração ou pensamentos indesejados, que são os pensamentos negativos, onde as pessoas com esse transtorno vai estar constantemente pensando em algo ruim pode acontecer em qualquer momento. Sofrimento emocional ou até mesmo ataque de pânico, ansiedade severa ou medo excessivo, preocupação excessiva, boca seca, cefaleia, dispneia, náusea, taquicardia, tensão muscular e o surgimento de tremores. Os cuidados de enfermagem incluem oferecer apoio ao paciente, escutar suas queixas evitando condenações, estimular o paciente a conversar, tranquilizá-lo diante de sua preocupação em que ele tem sobre o ambiente, manter o ambiente confortável, ajudá-lo a exprimir seus pensamentos e sentimentos, tentando entender o que ele está tentando transmitir, evitando os julgamentos diante de suas observações e ajudar o paciente a encontrar meios positivos para atender suas necessidades emocionais. Transtorno do pânico. O transtorno do pânico é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar. Acompanhado de sintomas físicos, as crises podem ocorrer em qualquer lugar, contexto ou momento, durante em média 15 a 30 minutos. Como ocorre? A região central do cérebro é responsável pelo controle das emoções e da liberação de adrenalina, hormônio que faz com que o organismo se prepare para fugir ou lutar diante de um perigo. No transtorno do pânico, esse alarme cerebral dispara sem que haja um perigo real, provocando a sensação de medo e mal-estar intenso. Causas. O transtorno do pânico pode ter como origem situações extremas de estresse, como crises financeiras, brigas, separações ou mortes na família, experiências traumáticas na infância ou depois de assaltos e sequestro. Pessoas cujos pais têm transtorno de ansiedade são mais suscetíveis de desenvolver ATP. A vida é regada por momentos, por vivências de um indivíduo que foi colocado em um determinado contexto dentro da sociedade. Esses momentos, algumas vezes, podem conter um alto teor emocional, de forma que o indivíduo vai sofrer muitas alterações psíquicas, emocionais, psicológicas, de forma que ele vai poder acabar desenvolvendo um trauma ou algum tipo de transtorno. Hoje nós vamos falar da fobia específica, que é um transtorno gerado principalmente a partir de traumas remotos. Esses momentos que são traumáticos para o indivíduo muitas vezes ficam enraizados na sua psique, de modo que quando ele lembra ou quando ele é exposto ao objeto de medo, ao objeto fóbico, ele vai sofrer um estímulo fóbico e vai desencadear então um momento de medo e ansiedade muito intenso. Uma das principais características da fobia específica é que o medo gerado pela exposição ao objeto é desproporcional
ao real perigo que aquele objeto representa. Então é um medo muito exagerado, muito exacerbado causado pela exposição ao objeto. Essas fobias variam muito de indivíduo para indivíduo conforme o trauma que foi gerado. Existem fobias de animais, cobra, aranha, barata. Existem fobias de fantasias, que são fobias mais incomuns. Existem fobias de falar em público, que são um pouco mais comuns, né? A gente consegue observar muito esse tipo de fobia por aí. E são fobias que variam muito de indivíduo para indivíduo. O tratamento para esse transtorno, ele pode ser tanto medicamentoso à base de ansiolíticos, como benzodiazepínicos, como o tratamento de exposição, no qual o indivíduo vai ser exposto ao objeto que tem medo, ao objeto fóbico, progressivamente. Então, a cada sessão ele vai ser exposto de forma progressiva ao objeto que tem medo.